Eu peço que os nomes jurados, assim como a defensoria não está fazendo, eu peço que vocês respeitem a perícia, respeitem o coração daquela mãe, o carinho que ela tinha com o filho dela, né? E além disso, eu quero informar os senhores que estão aqui presentes também, que foi realizada perícia no carro de Tiago e na casa de Tiago. Foi encontrado, usando luminol, foi encontrado sangue da mãe no local, certo? Fizeram DNA e foi encontrado o sangue da mãe, tanto no carro como na casa. Ou seja, esse sujeito merece estar no lugar que é devido, que é na prisão, merece ser punido. E respondendo à defensoria, o sistema prisional mineiro, ele detém viaturas à disposição dos presos que precisam ser levados de cadeias comuns para atendimento, seja do Estado, seja do município, né? São as casas de saúde mental, onde tem psiquiatras, eles tomam remédio. E na cadeia comum também tem a cela separada, que é o seguro de pessoas monstros, né, que fazem esse tipo de atrocidade, né, com mulheres, com mãe, de maridos, né, com crianças, mas não é o caso de Thiago Cecílio, né, porque mais uma vez foi atestado que ele estava, né, nas suas faculdades mentais normais. Obrigado. Com a palavra, então, a defesa para a réplica no prazo de 3 minutos. Boa noite, senhor Renato. Boa noite, Samuel. Boa noite. A perícia está errada, sim, porque tudo erra. O computador dá falha, pessoas erram o tempo todo. Então errar é humano comum. Agora eu vou falar uma frase que foi pressão por Daiane. Vocês me digam o que vocês acham. Devo admitir que minha condição de Deus na Terra é um pouco solitária. Me sinto sozinho, na verdade sempre me senti. Porém, sua essência em estar perto de conseguir e nunca consegui. Se a vida fosse o que eu pensava que era, eu nunca seria feliz com você, porque no seu DNA está em estragar tudo que é bom. Uma pessoa que se considera Deus na Terra e acha que tudo deveria dar certo e está dando errado, tem sã consciência? Pessoa dessa, uma pessoa que passou por um trauma constantemente na infância, uso de drogas e destrói neurônios, abuso. Uma mãe psicotizante cria uma criança extremamente violenta. O abuso torna essa pessoa a se tornar a única coisa que ela sabe fazer é ficar violenta, porque ela acha que sendo violenta ela consegue dominar a situação pelo estupro. A única coisa que ela sabe fazer é isso, ela não aprendeu nada com isso. A mãe psicotizante fez ela omitir seus sentimentos para se sentir homem. Fala assim, eu sou homem, eu não percebi, eu choro. Agora vou deixar o meu companheiro completo. Eu quero interpor aqui a fala do nosso colega Ari César. Ele disse que o sistema prisional tem atendimento para pessoas, para tomar remédio, etc. e tal. Ele deve estar falando dos psicopatas. Porque o psicopata, de fato, a lei brasileira não é muito confusa. Não considera ele um doente. Nós estamos falando aqui do psicótico. O psicopata ele fica lá mesmo na cadeia, etc. Tá, quando ele tem os abusos dele. Porque a lei brasileira rege isso. Não trata o psicopata como um louco. Nós estamos falando do psicótico, é diferente. O psicopata na classificação de Freud é um perverso. Nós estamos falando do psicótico. Estamos declarando aqui que o nosso cliente, Tiago, é psicótico. O laudo feito forense, a falha. Foi 2. Por que não foi 5? Podemos levantar mais profissionais com experiência das mães psicotizantes que provam que o nosso cliente é um psicótico. Pode ser que ele não foi de nascença, mas a vida o tornou psicótico. Então ele precisa ser tratado no manicômio e não numa penitenciária. Deixa lá os psicopatas na penitenciária. Porque eles não podem ir para o manicômio ainda. Quando a lei resguardar, cobrir e conseguir a parte psicológica, provar que o psicopata tem que ser tratado no manicômio, tudo bem. Porque a psicopatia... Está encerrado. Concedo, então, agora a palavra à acusação para a tréplica no prazo de 3 minutos. Senhores, gostaria que vocês pensassem se uma pessoa anormal, como a defensoria está falando,
tem capacidade de planejar tudo tão bem planejado como o Tiago planejou. Ele esperou a sua mãe chegar no salão às 10 horas da noite. A mãe havia trabalhado durante o dia todo. A mãe foi para o salão posteriormente. Ela esperou a mãe chegar às 10 horas da noite e a chamou para a casa dele, porque precisava conversar com ela. Nós sabemos o resultado dessa conversa, que já foi explanado aqui. Então, uma pessoa anormal não tem condição de planejar tudo isso, não é verdade? Então, e nós podemos também citar aqui Tiago, como ele planejou tudo desde o início até o final. Ele poderia também estar planejando que o seu telefone estaria interceptado e posteriormente falar coisas como ele falou: ah, sou Deus na terra e tal. Tiago teve capacidade de assassinar a sua mãe. Quem disse que ele não poderia estar falando coisas para fingir algo posteriormente no celular? Não é verdade? Então, eu acredito nisso e reitero a minha afirmação. Tiago, completamente normal, completamente cruel com a sua mãe, com a sociedade em que ele estava inserido, com o filho dele, que ele não respeitou o filho dele hora nenhuma, né? O exemplo que ele deu para o seu filho, né? Imagina o filho dele que nesse momento está lá, sabe que a sua avó foi assassinada pelo pai, né? Aquela pessoa que ele tem um exemplo, que é o exemplo dentro de casa. Então, eu reitero a crueldade desse ser e que ele deve estar no lugar dele. Gostaria ainda de responder em relação ao sistema prisional, que existe sim unidade prisional para pessoas com problemas psicóticos, como o Dr. Juarez ali falou, fica lá em Ribeirão das Neves, nos fundos da penitenciária José Maria Alquimim, com a nomenclatura de Camp. Tá? E gostaria ainda de frisar sobre os ferimentos que a dona Marta sofreu, né? Ela sofreu fraturas múltiplas dos ossos da face, senhores jurados. Um extenso ferimento cortante na face anterior do tórax e abdômen, visualizando-se também fraturas completas e regulares de múltiplos arcos costais. A gente até preferiu não expor para os senhores as fotos do corpo, porque realmente é uma situação deplorável, né, assim, uma monstruosidade o que Tiago Cecílio fez com a mãe. Volto a falar que ele quebrou todo o rosto dela, ele arrancou a cabeça dela, ele abriu o abdômen dela, arrancou as vísceras dela, o coração dela. Não está encerrado. Convido então a defesa para a última etapa dos debates, concedendo a palavra por 3 minutos, réplica breve. Gostaria de iniciar. Ele não esperou a mãe chegar, senão foi premeditado. José Altino mesmo disse: naquele exato dia ele estava em casa, enquanto sua mãe estava no salão, e ele mesmo levou os rolinhos para ela colocar no cabelo. Então, se fosse uma coisa premeditada, ele ia chegar logo após a chegada dela em casa. Não, ela o surpreendeu em casa. Ela chegou até ele e surpreendeu pela mãe. Então, só ele vai explicar de rapidinho para vocês. Uma pessoa psicótica, ela não tem noção real do que está acontecendo. Então, ele mesmo diz que a verdade para mim é diferente para você e para você. E a verdade para ele é completamente de nós todos. Totalmente outra coisa. Entendeu? Agora, você imagina a mãe chegando em casa e fala assim: mãe, o que você fez comigo? Você tirou uma pessoa que eu me dava bem, que era minha esposa. Ela fala assim: que você não tem capacidade de criar uma família, você não tem capacidade de ter um filho, você não consegue manter sua família, você não tem emprego, você é um merda. Você imagina que uma criança assim, contra a parede, louco, psicótico, não vê o que está sendo passado, o que ele faz? Ele só sabe reagir com o quê? Violência. Não expliquei que a criança só reage com violência para aquele fato. Se ele tomou as rédeas, reagiu com extrema violência contra a mãe, demonstrando-se síndromes de psicopatia e psicose. É isso? Aí, só deixar uma pergunta. Tiago tem que ser realmente julgado sem imputabilidade? Vocês têm 1 minuto e 20 ainda. Querem usar ou posso passar a palavra para a defesa para a réplica? Pode passar. Então, com a palavra do Ministério Público para a réplica.
respondendo a pergunta e já fazendo outra pergunta, eu gostaria de saber se não foi premeditado, o que foi então? Porque um sujeito espera sim a mãe chegar do serviço, leva ela então ao salão e depois chama ela para uma conversa às 10 horas da noite, o que seria então? Certo? E depois fala que a mãe foi para a rodoviária, isso é tudo pensado. Como é que a pessoa chega no nervosismo e vai falar que minha mãe foi para a rodoviária porque estava estressada, foi refletir sobre a vida? Isso tem que ser tudo pensado, gente. Agir no nervosismo, você não tem reação. A pessoa não tem reação agindo no nervosismo, ela vai agir no automático, certo? E outra coisa, eles falando que a mãe colocou ele sobre a parede, prensando o filho. Pelo contrário, a mãe foi até o interior buscar o filho, porque ele estava envolvido com drogas. A mãe estava realmente preocupada com o bem do seu filho. Ou seja, a crueldade desse sujeito, não tem como inverter o papel da defensoria, não tem como colocar a mãe como culpada de um assassinato desse, não há como. Então, eu vejo como pessoas fazer uma coisa dessa, uma crueldade. Já mostraram a crueldade contra a perícia, porque são sujeitos que estudam vários anos e vêm aqui desrespeitar a perícia. Eu protesto contra isso, porque é um desrespeito à instituição que foi estabelecida na nossa sociedade, instituição de confiança de vários anos no nosso meio, né? E desrespeito também com a mãe e com a família de todos, porque todo mundo tem mãe, todo mundo sabe o valor de uma mãe, né? Então, vem aqui falar que a mãe é culpada disso, que a mãe viu o filho como extensão do corpo, nada disso. A mãe é protetora? Sim, com certeza, como qualquer mãe é protetora. A mãe quer o bem do seu filho. Então, eu acho um desrespeito enorme contra isso e reitero a minha posição desde o início, que eu venho mantendo ela, e reitero mais uma vez os novos jurados. Senhores jurados, eu gostaria de complementar a fala do meu colega, dizendo que, além de ofender a senhora Marta, além de ofender a perícia, essa defensoria ofende também todas as mães desse planeta. Que mãe, vendo seu filho viajando, se mudando para outra cidade, para estar envolvido com o tráfico de drogas, não chamaria de volta? Que mãe nesse mundo, preocupada com o bem-estar do seu filho, não abriria mão de um espaço dentro do próprio terreno onde ela morava para fazer para o seu filho estar ali com a esposa e filho, para estar próximo dela e não estar envolvido com nada de errado? Então, senhores jurados, ao declarar, ao acusar Marta como psicotizada, eles acusam todas as mães do mundo como psicotizadas, porque não há nenhuma mãe nesse mundo que não se preocupe com o filho a ponto de fazer tudo o que Marta fez por Tiago, e Tiago, mesmo assim, decidiu matá-lo. Então, volto a repetir, essa defensoria está tentando defender o indefensável aqui nessa frente. Retorno então a palavra para a defesa para concluir essa parte com a sua tréplica. Os promotores, eles estão generalizando uma teoria, falando que todas as mães psicotizantes, alguém aqui ouviu, nós falamos que todas as mães são psicotizantes? Não. Ninguém ouviu isso aqui nas nossas palavras. Ela era uma mãe psicotizante. A Marta era uma pessoa que passava por problemas, sim. Tanto que o próprio Amásio dela falou no seu depoimento que de vez em quando ela sumia de casa, ia para a rodoviária para espairecer a cabeça. Ora, uma pessoa também que teve uma vida dura, ela não era uma pessoa de posse, era uma pessoa de poucas posses, ela trabalhava como faxineira. Provavelmente não tinha estudado, não tinha instrução de pai, de família, de mãe. Como essa pessoa também tinha estrutura para aguentar todo o seu sofrimento. E ela passou esse sofrimento para o filho. Ela. Não todas as mães. Eles falaram também que a gente está desqualificando os profissionais, psiquiatras. Não. A gente está contestando, é diferente. Contestar é diferente de desqualificar. Nós contestamos. Por quê? Por que eles não... os psiquiatras lá, por que eles não pegaram essa linha da teoria das mães psicotizantes e enxergaram na Marta essa pessoa psicotizante que ela era de fato? Então, a mãe psicotizante, ela é uma mãe que sim, segura o filho e quer controlar. E quando ela foi para Ipiranga, para buscá-lo, sim, foi livrá-lo. Foi livrá-lo, sim, das mãos, das garras da máfia. Sim, por conta
do tráfico de drogas, que inclusive era feito pelo tio dele, irmão do pai, e ele nunca foi reconhecido. Irmão do tio que abusou dele quando criança. É normal, ninguém quer ver os filhos na droga, até mesmo a mãe descotizante. Ninguém quer ver os filhos nas drogas. Só que foi o refúgio de Tiago, vocês conseguem entender? O refúgio dele foi esse, para ele gritar para todo mundo que ele precisava de uma solução, de uma salvação para os problemas que ele carregava. E quando ele matou a sua mãe, ele matou a ele mesmo. Ele matou a ele mesmo. Quando ele, tem indícios lá no processo, eles falaram que não tem lugar nenhum no processo que comeu um pedaço de cérebro, mas na perícia mostra. Seu tempo está encerrado, Excelência. E com isso encerramos essa parte dos debates, passando então para as perguntas. A acusação começa formulando a pergunta no prazo de 2 minutos, a defesa tem até 4 minutos para respondê-las. Senhores jurados, nossos nobres colegas da Defensoria, eles estão desde o início desse júri alegando imputabilidade por parte do réu. Além de todo o modus operandi de teatro para execução desse crime brutal, já foram aqui apresentadas diversas provas que comprovam a plena capacidade dos exercícios mentais da parte de Tiago. Só que, citando aqui Arruda Alvim, provas são meios definidos pelo direito ou contidos por compreensão do sistema jurídico como idôneos a convencer. Então, logo, volto a reiterar que nós temos, constantes no processo, um laudo de sanidade mental, a qual Tiago foi submetido, que tem como conclusão, datada do dia 8 de setembro de 2016, pela normal capacidade de entendimento e determinação ao exame mental e em conexão com os fatos analisados nos presentes autos. E esse é um laudo que foi homologado pela própria juíza. Então eu gostaria de saber dos senhores colegas da Defensoria, como vocês ainda encontram caminhos para defender o que é indefensável. A defesa tem um prazo de até 4 minutos para responder a pergunta formulada. Defender o indefensável. De fato é indefensável defender um louco. Nós defendemos apenas que ele seja tratado dignamente, como uma pessoa doente. Apenas isso. A nossa defesa é bem clara e bem direta. Não tem que aflorar nada. Eu não preciso nem dos 4 minutos para poder ser direto nisso. Nós queremos defender uma pessoa doente, que ficou doente pelas circunstâncias da sua vida. Ok? O nosso colega Ari disse lá em Ribeirão das Neves, tem uma ala anexa, que trata dos psicóticos. Sim, uma ala anexa, não é junto. Porque a anexa fica um pouco separada, eles não se comungam entre eles. Uma espécie de manicômio. Então nós queremos que ele vá para lá, então, seja tratado como um doente. É isso. Nós não precisamos mais de isso. Muito obrigado. Ok, tendo em vista então que a defesa abriu mão do seu tempo, pode permanecer a defesa com prazo de 2 minutos para formular a sua pergunta à acusação. Tá. Então a palavra já está com a defesa pelo prazo de Só 2 acabando minutos. de formular. O prazo está rolando. Bom, uma pessoa louca, ela pode ser julgada sendo imputável, ou ela tem que ser tratada como uma pessoa louca. Vocês dizem que ele é normal. Nós rebatemos que ele é louco, porque nós queremos o bem para a sociedade e o bem para ele. Imagina um louco junto com as pessoas normais. Quero que vocês respondam a isso. Como um louco irá fazer para viver no meio das pessoas normais, dos detentos normais.
E se este LOL fizer alguma coisa lá contra quem está querendo se recuperar, ou até mesmo um inocente que está lá preso e foi condenado injustamente, pode vir daqui a algum tempo provar sua inocência. Se esse louco vai lá e mata esse pai de família inocente, o que vocês podem me responder sobre isso? A palavra então, a acusação pelo prazo de até 4 minutos para responder. Rapidamente, eu gostaria de responder novamente o nosso colega, os senhores jurados, frisando que no primeiro momento eu falei que existe uma unidade prisional, uma cadeia em Ribeirão das Neves, que leva a nomenclatura de camping, que serve para acautelar lá os presos, manter, né, os presos que têm problemas psicóticos. E sim, já que eles concordam, nós pedimos, né, para os senhores considerar Tiago culpado, né, que ele receba a condenação de preferência a máxima e que sim, que ele vá para lá, como a própria defesa pediu, porque lá é uma cadeia, né? Pode até ter um atendimento diferenciado para certas características de pessoas que eles estão querendo colocar, mas como eu já disse antes, não é a característica de Tiago Cecílio, mas que ainda assim, se fosse, para a promotoria, estaria de bom tamanho. O importante é essa pessoa ficar expurgada da sociedade. Ele não pode conviver com a sociedade. Assim como o nosso defensor falou que a pessoa, qual a situação de uma pessoa normal, mas quem diz que ele é anormal são os defensores. Nós dizemos que eles são normal porque temos o laudo que comprova que ele é normal. Nós acreditamos na perícia e não acreditamos numa fala. Eu acredito que o defensor, falando de teorias, que o perito deveria ter usado tal teoria. Então eu acredito que ele estudou para isso. Eu acredito que sim. Porque não deveria estar aqui na defensoria pública, então. Deveria estar lá na perícia, então, realizando o serviço deles. Porque nós estamos aqui para respeitar as instruções que são estabelecidas por tradição e por estudo. Estão estabelecidas na nossa realidade, né? Então, é isso que eu reitero, de que Tiago é normal, plenamente imputável, e ele deve pagar pelos seus filhos. Ok? Concedo, então, novamente a palavra à acusação, agora pelo prazo de 2 minutos para formular sua última pergunta. Penso que já está com Gostaria de perguntar aos defensores, eles falaram que eles querem o melhor para a sociedade, né? Relatando que o sujeito Tiago é um ser anormal, né? Eu queria saber dos senhores, como os senhores hoje, nessa noite, chegarão em casa e como falarão para os seus filhos ou sua família, vocês supostamente inocentaram um sujeito que matou a sua mãe, dilacerou, tirou suas vísceras e ainda vocês inocentaram essa pessoa. Eu quero saber a consciência de vocês ao chegar na sua família e falar para ela. Bom, a nossa consciência está muito tranquila e limpa, transparente, alva como a neve. Porque ele é doente. Então, o doente ele não pode conviver com o cara são. Você entende? Agora, houve uma falha talvez nas minhas palavras, ou na forma do nosso colega entender, lá do presídio, e nós queremos que ele vá para um manicômio. Eu falei assim, se lá for um manicômio, ele vá para lá. Eu não sei se é. Eu não tenho essa capacidade técnica de responder. Mas que ele vá para um manicômio. E nós contestamos eles, nós contestamos os laudos periciais, psiquiátricos, solicitamos mais laudos psiquiátricos.
né? A primeira defesa, talvez, do nosso cliente não foi capaz de solicitar e contestar esses autos, mas nós estamos aqui contestando. Nós estamos numa segunda oportunidade aqui tentando defender. Então nós estamos aqui contestando esses autos, pedindo que haja, e buscamos sim referências de teorias profissionais, psicólogos. A teoria da mãe psicotizante, da teoria do complexo de castração, para fundamentar a nossa defesa e dizer que ele é psicótico, portanto, tem que ser tratado como doente. Essa é a nossa resposta. Obrigado. A palavra permanece com a defesa agora pelo prazo de 2 minutos para a formulação da derradeira pergunta. Bom, a pergunta é a seguinte: o ser humano deve ser tratado com compaixão, com vontade de dar uma segunda oportunidade para que ele se cure, seja tratado. No Brasil não existe pena de morte, certo? No primeiro olhar, quando foi sendo usados o processo, nosso primeiro sentimento é falar: esse cara merece morrer. Morrer eletrocutado, apedrejado, o que for mesmo merece morrer. Ok? Mas nós aqui perguntamos para vocês: ele merece ser tratado? Ele merece ser recuperado? Na cadeia, ele vai ser recuperado do jeito que é o nosso sistema. Uma pessoa normal, vamos supor que vocês estão falando psicopata, né? Ou uma pessoa normal. Será que essa pessoa vai se recuperar? Vai ter uma segunda oportunidade na cadeia, no sistema prisional que o Brasil nos oferece hoje? Ou ele tem que ir para o manicômio e ser tratado dignamente? Você é uma pessoa doente. Com a palavra acusação para ter 4 minutos para responder, pedindo mais uma vez que a plateia permaneça em silêncio. Peço que vocês façam uma reflexão se a mãe de Tiago terá uma segunda chance. Ela terá uma segunda chance? Pelo fato que foi cometido por Tiago? Creio que não. Né? Creio que não. E sim, Tiago vai ter uma segunda chance, porque ele vai pagar pelo que ele fez. Nossa cadeia é uma reeducação, não é verdade? Nossa cadeia é para reeducar os presos, não é verdade? Então, ele vai pagar pelo que ele fez. Então, ele vai estar lá cumprindo a sua pena. Ele vai estar lá. Se o senhor, pelo jeito, ele está discordando, porque ele está indo ali à vontade. Então, se o que está escrito não é para a gente acreditar, eu sei que o senhor não acredita, porque o senhor não acredita na perícia também. Então, eu sei que o senhor também não acredita. E aí, se é para ele pagar o que ele fez, e ele vai ser reeducado sim, ele vai ter uma segunda chance? Vai ter sim. Ele não merece estar, no momento, inserido na nossa sociedade. Ele tem que aprender que o que ele fez, ele tem que pagar. Porque se ele não for punido, aí sim ele vai continuar fazendo o que ele fez com outras pessoas. Se ele fez com a mãe, o que ele é capaz de fazer com a sociedade em que ele está inserido? Não é verdade? Então, encerra aí a minha resposta. Finalizada essa parte, nos termos do roteiro que eu tenho, já estaríamos prontos no próximo passo, mas como me foi informado que há uma divergência de roteiro, vamos sim conceder um prazo para os argumentos finais da acusação, os argumentos finais da defesa. Mas dá para te reduzir para 3 minutos, em razão do atraso que nós tivemos? Então, vamos ter a palavra acusação pelo prazo de 3 minutos para os seus argumentos finais. Senhores jurados, nessa noite nós estamos aqui julgando uma pessoa cruel, uma pessoa banal, uma pessoa que teve a capacidade de se preparar para assassinar a sua própria mãe por um motivo tolo. Uma pessoa que teve a capacidade de assassinar a sua própria mãe, de arrancar-lhe a cabeça,
de desfigurar-lhe o rosto, de abrir-lhe o corpo e de retirar todos os seus órgãos. E para piorar a situação, de ocultar o cadáver da sua própria mãe. Uma pessoa que não tem o mínimo de respeito com a sua genitora, nunca, jamais terá o mínimo de respeito com a sociedade. Uma pessoa que não tem o mínimo de respeito com a sua genitora, precisa pagar pelo que fez. Uma pessoa que é capaz de assassinar de maneira brutal, que é capaz de assassinar de maneira cruel, precisa pagar pelo que fez. Então reitero que, nessa noite, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais está aqui para solicitar que o réu seja devidamente condenado pelos crimes que cometeu e falando a respeito de compaixão, como diz a nossa defensoria, que temos um pouco de compaixão da mãe, que durante toda a vida fez o papel de mãe e de pai, que durante toda a vida acordou cedo, madrugou para ir trabalhar, para trazer para dentro de casa o melhor para o seu filho. Uma mãe que durante toda a vida de Tiago, que ainda após a vida adulta de Tiago, que com Tiago já casado, pois nós supomos que uma pessoa quando se casa, ela já é responsável pela sua própria vida. Uma mãe que com o filho casado, vendo o filho em uma situação de risco, uma situação de perigo, trouxe o filho quis trazer o filho para mais próximo dela novamente, para poder cuidá-lo, para poder ampará-lo, e não ser uma mãe psicotizante como a defensoria está alegando. Repito, se a defensoria acusa Marta de ser psicotizante, a defensoria acusa todas as mães do mundo que se preocupam com seus filhos, que cuidam de seus filhos, de serem psicotizantes. E é uma tremenda falta de respeito que nós vimos aqui nessa noite com a vítima, com a perícia. É complicado. Nós utilizamos aqui de todos os argumentos plausíveis, ainda que não seja necessário argumentar muita coisa para se acusar uma pessoa que comete um crime desse. Então nós pedimos nessa noite que o acusado seja devidamente condenado pelos crimes que cometeu. Muito obrigado. Com a palavra da defesa, pelo prazo de 3 minutos, para os seus argumentos finais. Bom, eu vou ler para vocês uma frase para significar o que é uma mãe psicotizante. Ela é do testemunho de Daniel Paul Scribe, em Memórias de um Doente de Nervos, de 1903. Mãe psicotizante é aquela que não supõe no filho um sujeito desejante. Claro, alguém que tem a sua plena capacidade de pensar e de agir é um sujeito desejante, não é? Só que a mãe não via no Tiago o sujeito desejante.